Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. É tudo para ti, Senhor. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo o que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Declare para Ele que a sua vida é toda inteiramente dele. Meus momentos e os dias meus, Meu respirar e o meu viver, é tudo pra ti, Senhor. que sejam todos pra ti, ó Deus. Aleluia. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Tu és o amado de minha alma, Senhor. Eis-me aqui, rendido estou. Declare que você é dele. Eu sou teu e tu és Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Diga pra ele. Eis-me aqui, rendido estou. Aqui está a tua igreja, Senhor, rendida aos teus pés. Oh, Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui, Senhor, declarando que nós nos rendemos a ti, Senhor. Nós somos dependentes de ti, nós não podemos nada sem a tua presença. Espírito Santo, não se retire do nosso coração, porque de nada vale, Senhor, se nós não estivermos na sua presença. Oh, Deus, tu és o amado da minha alma, Senhor. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei.
Abra no livro de Salmos 80. Salmos de número 80. Nós vamos ler o versículo 14 e 15. Salmos 80. Como Deus já tem falado nessa noite. Deus, Ele já nos deu o cafezinho. Agora nós vamos se alimentar com uma feijoada. Salmo 80, o versículo 14 e 15. Todos encontraram? Amém? Então vamos ler. A minha Bíblia, ela está escrita dessa forma. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, atende dos céus e vê, e visita esta vinha, e a videira que a tua destra plantou, e o sarmento que fortificaste para ti. Amém? Pode se assentar glorificando o nome do Senhor. Salmo 80, escrito por Asaf. A Bíblia fala que ele é o vidente, é um profeta. Foi um vidente, um profeta. Um homem que escrevia hinos, escrevia salmos. E os teus filhos, junto com Davi, Asaf e Davi. E os filhos de Asaf eram levitas da casa do Senhor e louvavam as palavras que Asaf e Davi escreviam. E nessa noite nós vamos falar de um homem de Deus. Tem bastante tempo, eu vou falar bem pausadamente. De um homem de Deus assim como nós. Que por momentos às vezes difícil, no momento de crise, ele perde o contato com o Senhor. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós percebemos que ele clama ao Senhor e diz: volta-te. Nós te rogamos, nós te suplicamos. Então quando a palavra de Deus fala volta-te, é porque algo se foi. Quando a palavra está escrita volta-te, é porque alguma coisa se foi e nós perdemos o contato. Então aquilo que tínhamos, nós acabamos perdendo. Então esse homem, um homem de Deus, que escrevia hinos, louvores, um profeta, um vidente, ele teve um momento, uma situação, uma crise, aonde ele chama, ele fala com Deus: volta-te. Aquilo que ele mantinha vivo, a chama do Espírito Santo de Deus, aquele contato, aquela palavra, aquela oração face a face com Deus, aquela intimidade com Deus, houvera perdido. Quando a palavra de Deus, ela chama para que nós voltemos, é porque nós nos afastamos. Quando diz que nós perdemos, é porque nós possuía e perdemos. Então algo se perdeu. No meio do caminho, alguma coisa aconteceu que o Senhor se afastou. Se a palavra de Deus, ela está direcionando a nós nessa noite, dessa forma, volta-te, é porque muito de nós perdemos esse contato com Deus. Que muitos de nós estamos orando, estamos clamando, mas não temos a resposta de Deus, porque Ele se afastou. Por isso que a palavra de Deus nessa noite é: volta-te. Alguma coisa aconteceu na minha, na sua trajetória, por esses dias ou no passado, alguma coisa aconteceu que ainda não temos resposta daquilo que buscamos, porque o Senhor se afastou. E quando o Senhor se afasta, algo aconteceu. Porque um dia Ele nos viu, nos formou, soprou e nos deu a vida, nos colocou em pé, nos fez caminhar, para que um dia viéssemos adorar a Ele. Nós fomos formados para adorar o Senhor, porque desde o dia que nascemos, o Senhor soprou em nós o fôlego da vida, e eu creio que Ele já separou um lugar ao lado dEle, lá na nova cidade de Jerusalém, para que eu e você pudéssemos morar. Mas Ele não é o culpado do afastamento dEle de mim e de você. Alguma coisa eu fiz
para que eu não ouço mais a voz de Deus. E o homem de Deus sabe o como dói, o como machuca, quando falamos com Deus, buscamos uma palavra, uma resposta, e não temos essa resposta. Passa dias, passa meses, e a resposta não vem. E às vezes até a nossa oração, nós percebemos quando oramos que parece que não tem sentido, é seca, parece que não sobe, e na verdade não sobe. Porque cometemos algumas coisas que está impedindo dos nossos sacrifícios, a qual foi louvado hoje, das nossas ofertas, da nossa oração, não está subindo. Asaf, ele lamenta com o Senhor. Ele fala: faça-nos voltar, ó Deus, faça resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Ele roga, ele pede a misericórdia de Deus, ele suplica a Deus para que volte a ter o contato com Deus. Faz-nos voltar. Ensina como voltar a te ouvir. Ensina, Deus, como novamente sentir a tua presença. O que fizemos, que perdemos esse contato. Ele compara a videira e nos chama de vinha, porque somos algo especial que Ele plantou. A palavra de Deus no Salmo 80, Ele compara o povo hebreu, o povo israelita, como uma vinha. Senhor, Tu tiraste do Egito a vinha e plantaste numa terra prometida. O Senhor resgatou o Teu povo, Ele fala, levou na terra prometida, e lá Tu plantaste essa vinha. Abateu nações por causa desta vinha. Essa vinha fez com que a terra se enchesse. Essa vinha, o Senhor cercava, nada tocava nessa vinha, porque era protegida por Ti. O Senhor botava um escudo, Teu exército, para que nenhuma dessas vinhas fosse tocada pelo inimigo. Cada homem e mulher de Deus que Ele resgatou do Egito, cada homem e mulher que está nesse lugar, que fomos resgatados do mundo pecaminoso, o Senhor tem nos guardado, nos guardou. Quantos livramentos, quantas coisas nos aconteceu, porque a mão de Deus estava sobre nossas vidas. Quantas enfermidades passamos, mas a mão de Deus esteve ali para nos curar e colocar novamente em pé para adorar a Ele. Quantos livramentos de morte, de acidente, o Senhor me livrou para que eu pudesse hoje estar aqui anunciando a palavra dEle. Agora Ele fala: Senhor, mas Tu guardaste esse povo, um povo escolhido, era cuidadoso, zeloso. Aí Ele fala depois: mas os valados, tudo aquilo que o Senhor cercou, foi derrotado e foi destruído, porque o inimigo entrou. As vinhas, o inimigo vinha e vindimavam, os inimigos vinham e aproveitava das bênçãos que o Senhor deu para o teu povo, o inimigo usou. Invadiram os palácios, invadiram os templos e roubaram tudo que era precioso que o Senhor Deus deu ao teu povo. Por que, Deus, isso aconteceu? Se somos um povo escolhido, se somos um povo cercado, guardado, com promessas de que iremos morar contigo na glória, mas aquele cercado, aquele valado, ele foi destruído pelo inimigo. O que, Deus, aconteceu? O que tem acontecido, Senhor? Às vezes nós fazemos essa mesma pergunta a Deus. Nos dê um bom emprego, nos dê um bom trabalho, um bom carro, uma boa morada, uma boa esposa, um bom marido, uns bons filhos. Mas de repente alguma coisa aconteceu que veio a destruição dentro do lar. Então as barreiras que Jesus guardava, que Deus guardava, de alguma forma ela foi quebrada. E foi permitido o inimigo entrar para roubar as bênçãos que Tu me deste. Quantas pessoas
ganham carro, ganham as coisas de Deus, e de repente perde por causa de um acidente. Mas as vidas não são tocadas. Podemos ver quantos testemunhos de acidente que perca total, mas aos homens de Deus, aquelas vidas não são tocadas, são guardadas. Os bens materiais foram, mas as vidas ficaram protegidas. Ali Asaf estava dizendo: Deus, os homens não foram tocados, mas houve destruição. Então um povo que o Senhor matou nações para proteger. O porquê isso aconteceu? O porquê o Senhor tem nos afastado, não tem mais ouvido a minha oração, a oração da igreja? Porque essa sequidão que eu sinto? Asaf, ele suplica, ele implora a Deus: volta-te. Mas o maior medo desses homens era perder não os bens materiais, mas perder aquilo que é mais sagrado, a salvação. Porque se Deus afastou, se o Espírito Santo de Deus afasta de nós, quem vai nos salvar? Para onde nós iremos? Então por que Deus nos dá essa mensagem nessa noite? De que Deus está se afastando de homens que atrás Ele resgatou, conduziu a louvores, conduziu a pregações, a palavras, a profetas, levitas, e de repente estão secos. Porque não é somente abrir a boca, é adorar e a manifestação de Deus acontecer, a glória de Deus acontecer. Porque esta sequidão? Mas esses homens, no momento de tanta tribulação, há uma coisa que eles colocam na Bíblia explícita, para que todos saibam: reconhecendo os teus erros. Essa aflição, essa sequidão, levou eles a reconhecer aquilo que tinha feito de errado. Porque sabemos que o Senhor, Ele não habita no pecado. Ele ama o pecador, mas não habita no pecado. Então alguma coisa fizemos. Alguma coisa fizemos para Deus, para que Ele não viesse ouvir. Mas esses homens, ele pedem o quê? Misericórdia de Deus. Lá no Salmo 6, no capítulo 2, Davi, ele vem pedindo misericórdia de Deus. No número 6, versículo 6, ele clama a Deus com lágrimas e diz: Senhor, a minha cama está molhada, o meu quarto está inundado das minhas lágrimas que derramei perante ti, porque eu não quero perder a minha salvação. No Salmo 51, ele começa pedindo misericórdia de Deus. Asaf, no Salmo 70, no versículo 3, ele clama ao Senhor. Ele diz assim: Senhor, eu era um invejoso, eu tinha inveja dos soberbos e da prosperidade dos ímpios. Então ele confessou a Deus algo que estava dentro dele. Mas é interessante a palavra que ele usa: eu tinha inveja. Porque quando nós apresentamos a Deus, nós não vamos falar aquilo que o inimigo quer que nós sejamos. Eu sou mentiroso, eu sou fornicador, eu sou prostituto. Não, ele fala assim: Deus, eu era. Porque quando apresentamos a Deus, os nossos pecados já ficaram para trás. Então eu era um alcoólatra, ele era um mentiroso, um invejoso. Então ele confessa a Deus. Mas como aproximar? Ele diz: faz-me voltar. Mas como voltar? Como eu posso novamente ter essa intimidade com Deus de novo? Voltar ao meu primeiro amor? Como eu posso chegar a falar com Deus e ter a resposta a qual eu preciso?
Nós voltamos para o livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 30 e 31. Vamos voltar ao nosso passado, vamos voltar a ontem, para ver o que nós fizemos. Em 1 Reis, versículo 18, capítulo 30 e 31, profeta Elias estava fugindo de Acabe, mas quando procuram ele, ele volta para ter com Acabe. Sabemos que quando ele chega para enfrentar os profetas de Baal, primeiro ele chama o povo: venha até mim, porque ele fala: eu preciso restaurar o altar do Senhor que está quebrado. Deus falava hoje aqui de sacrifício, porque todos os homens de Deus que fizeram o altar para o Senhor, eles ofereciam sacrifício a Deus. E lá no livro de Êxodo 29, capítulo 18, fala que aquele sacrifício tinha que ser limpo e era com aroma, um incenso suave ao Senhor. O sacrifício queimado era um sacrifício que era para Deus, em remissão dos pecados, para que eles colocavam no altar para ter um concerto com Deus. E aquele aroma era suave às narinas de Deus. O Senhor vinha do trono, descia e vinha cheirar aquele incenso que era suave. Aquela oferta era pura. Noé, quando ele desceu da arca, ele montou um altar para o Senhor e colocou os animais limpos. Falava que hoje dos animais limpos. E aquele cheiro era suave à narina de Deus, porque o homem estava limpo. Mas Elias, quando ele chama o povo para ter com ele, ele fala: eu vou restaurar o altar do Senhor que está quebrado. Então ele estava com o altar dele quebrado. Talvez aquele povo que ele chamou para ver, aquele povo que criticava ele, era aquele povo que talvez chamava ele de covarde, chamava ele de mentiroso, chamava de falso profeta, que ele não era nada homem de Deus. Normal em nossas bocas hoje criticar o homem de Deus. Nós somos críticos. Mas ele queria mostrar para aquele povo que criticava ele, que ele era um homem de Deus, mas estava apenas com o seu altar quebrado. E perante aquele povo, ele restituiu o altar dele. Ele fez um concerto diante de Deus, diante daquele povo, para que ele soubesse que ele era um homem de Deus. Às vezes nós temos vergonha de diante do altar de Deus colocar as nossas diferenças, colocar os nossos pecados diante de Deus, colocar nossos erros, colocar nossas falhas. Mas ele não, ele chamou o povo para si. Eu preciso me consertar. Por todo sacrifício que nós fizemos, nós temos que oferecer algo a Deus, mas antes de oferecer, é preciso que nós viemos consertar o nosso altar. Não estamos falando de altar de concreto, que eu possa fazer uma base, uma mesa. Nós estamos falando do altar, que é o templo do Espírito Santo de Deus, é o nosso altar. A minha vida com Deus, a nossa vida com Deus, ela precisa ser restaurada. Para que Deus aceite o sacrifício, o nosso sacrifício, as nossas orações, os nossos propósitos, é preciso que nós restauramos o nosso altar. Mas de que forma nós vamos restaurar o nosso altar? Colocando diante de Deus as nossas falhas. Porque a Bíblia diz lá no livro de Eclesiastes 5, que se nós fizermos um propósito a Deus e não cumprir, nós somos chamados de tolos. Eclesiastes 5, que vai do 1 Eclesiastes 5. Guarda teu pé quando entrares na casa de Deus. Inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolo, pois não sabe que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavras algumas diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucos as tuas palavras. Porque a muita ocupação vêm os sonhos,
e a voz do tolo da multidões das palavras. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes, do que votar e não te pagues. O porquê que o povo, que Deus, ele se afastou do povo de Israel? O porquê que Asaf, ele chama a presença de Deus para que volte? Porque o povo pecou contra Deus. Mas os altares ficaram desconcertados. Elias sabia que para vencer os profetas de Baal, para vencer os inimigos, para vencer a situação que muitas vezes estamos passando, é preciso nós se consertar primeiro o nosso altar diante de Deus, para que Ele venha ouvir as nossas orações. Então nós não vamos apresentar a Deus com o nosso altar rachado. Elias sabia que aquela luta, aquela batalha, não era ele que ia vencer, era Deus. Mas que quando Deus olhasse para ele, o seu altar estava intacto, o coração dele estava limpo, eles tinham já se arrependido do que ele fizera. O nosso conselho do altar é o nosso arrependimento dos atos que nós cometemos. Às vezes nós pensamos que erramos diante de Deus só porque cometemos adultério, fornicação, roubamos, matamos. Não, tem muitas coisas que tira nós da presença de Deus. Eu sei que Deus está querendo restaurar altares nessa noite. E o primeiro foi o meu. Que antes mesmo de subir aqui, o meu altar tem que estar restaurado. Primeiro, antes do levita subir, o teu altar tem que estar restaurado. Qualquer um que vir na presença de Deus para adorar, ou para pedir alguma coisa, ou falar com Ele, primeiro precisa o teu altar estar restaurado. Como posso eu dar alguma coisa se eu não tenho? Como eu posso oferecer alguma coisa se o meu altar está vazio? Como eu posso dirigir uma palavra se essa palavra eu preciso primeiro pôr no meu coração? Então, se o meu altar está rachado, então eu não tenho nada para dar. Como que Elias poderia dar alguma coisa a Deus, enfrentar os profetas, se o altar dele estava rachado? Primeiro, temos que consertar o nosso altar, para depois oferecer algo a Deus e algo a alguém. O que nos leva ao altar nosso estar em ruínas? Uma aliança quebrada com Deus. Primeiro, uma aliança. Mas o que é uma aliança? Quantos propósitos nós já fizemos diante de Deus e não cumprimos? Quantos propósitos nós queríamos alcançar alguma coisa, ter alguma vitória, e fomos diante de Deus e falamos e pedimos a Deus: se me deres tal coisa, eu cumpro e eu faço isso, e não fizemos. Porque quantas pessoas pedem um carro para vir para a igreja, quando ganha, não vem mais. Fazem ofertas. Eu vou falar o que Deus está mandando eu falar, missionário. Quantos que levantam a mão para fazer ofertas? A igreja da Argentina, Associação Mãos para Servir, Kelly Carnet, ajudar no aluguel da Associação Mãos para Servir, no som, para comprar o som para a igreja. Quantos de nós levantamos a mão, mas o Carnet está esquecido? Deixamos de cumprir aquele propósito que fizemos diante de Deus, não foi diante de homens. Se eu deixei de cumprir um desses propósitos, a minha aliança se rompeu com Deus. Então, como eu tenho a cara de pau de novamente chegar a Deus e pedir uma nova aliança, ou pedir alguma coisa a Deus, se eu não me consertei ainda do erro que eu cometi? Falhar com Deus é normal.
mas se reconciliar é um dever, é nossa obrigação. Não estamos cobrando para que você vai pedir de empréstimo alguma coisa para cumprir aquilo que você prometeu. Não prometa. Antes, a palavra de Deus diz: em vão são as palavras, a multidões das nossas palavras, se nós não cumprirmos. Então é necessário nós pensarmos primeiro. É um propósito? É. Deus vai te honrar? Vai. Então cumpra. Porque Deus só vai nos honrar se nós cumprir. Quantos esqueceu aquele carnezinho da associação? Aonde está? A tua aliança está quebrada. A tua aliança está quebrada diante de Deus, porque Deus não pediu para você fazer propósito, você fez. O altar está rachado. O altar está quebrado. Então é preciso que nessa noite nós venhamos consertar o nosso altar diante de Deus. Qualquer coisa que nós fizemos um propósito a Deus e não cumprimos, nós rompemos uma aliança com Deus. Isso é muito sério. Deus afastou do povo de Israel porque eles quebraram uma aliança com Deus. Enquanto eles não se arrependeram, Deus não voltou atrás. Deus não volta atrás daquilo que fala. É nós que precisamos nos se consertar diante de Deus, pôr em nossa mente o que fizemos, o que falamos. Onde está a nossa fidelidade diante de Deus? A fidelidade já não existe mais. Onde estão os crentes fiéis, os homens de Deus fiéis desses últimos tempos? Aonde estão? Procura, analisa aonde você foi infiel com Deus. Em que área que você agiu, que você não foi, você foi infiel a Deus. Vamos analisar. A vontade de adorar a Deus. Aonde ficou a nossa adoração? As nossas primícias a Deus, aonde ficaram? Quando nós nos convertemos, a gente levanta de manhã, já dobra o joelho, já ora, agradece a Deus. Antes de almoçar, de jantar, agradecemos a Deus pelo alimento. Antes de dormir, nós oramos, agradecemos a Deus. Passa um tempo, não se faz mais isso. Aonde estão as primícias? Do jeito que levanta, sai correndo, vai para o trabalho. Do jeito que chega em casa, nem é em casa. Já pega a comida, já come, nem sabe de onde veio. Já não ora mais, já não consagra mais o alimento a Deus. Prefere à noite chegar a assistir televisão do que orar. Aí tem o tempo, cansa diante da televisão, de novelas. Aí depois na hora de deitar ou dormir, nem se lembra mais de orar a Deus. Aonde estão as primícias de Deus? Aonde nós estamos diante de Deus? Deus está ouvindo nossa oração? Não está, porque não estamos orando. A frieza espiritual, tudo isso nos leva, nos afasta de Deus. Às vezes viemos para a igreja por obrigação, para que alguém veja que nós estamos aqui. Mas da mesma forma que entra, sai, não abre a boca para adorar, não glorifica a Deus. Porque deixou o espírito, esse espírito da frieza entrar e ser dominado. Como nós, homens de Deus, podemos ser dominados pelo inimigo. Podemos ser tentados, mas não dominados. E há um espírito que está sondando a igreja, trazendo um esfriamento espiritual ao nosso meio. O nosso altar está quebrado. A vida de oração não é mais a mesma. A convivência familiar. Onde está a nossa convivência familiar? Faz uma análise. Vamos analisar. Como eu estou hoje com a minha esposa, como você está com a tua esposa, com os teus filhos. A convivência dentro do lar. Como eu posso ser um homem de Deus lá fora, se dentro da minha casa eu não dou o testemunho? Se às vezes os meus filhos, a minha esposa, não quer vir para a igreja, porque dentro da igreja eu sou um homem, lá em casa eu sou outro, no trabalho eu sou outro. A convivência familiar. Eu tenho que ser homem de Deus dentro da igreja, dentro da minha casa, mais ainda. E no meu trabalho.
O que nós vemos de mau testemunho por onde nós andamos. Às vezes nós temos vergonha, nós nem anunciamos que somos cristãos, porque estamos no meio de um povo cristão, mas que não tem caráter de cristão. Deus levanta uma igreja, Ele escolhe uma igreja, Ele separa uma igreja para ser chamados de homens e mulheres de Deus. Não importa se você é diácono, presbítero, pastor, o nosso título tem que ser homens e mulheres de Deus. Que aonde nós pormos o nosso pé, nós vamos ser reconhecidos como homem de Deus, caráter de homem de Deus. Se eu não sei educar meus filhos, como é que eu vou educar o filho dos outros? Se eu não sei chamar a atenção do meu filho, ensinar ele, como eu vou ensinar o filho dos outros? Tudo isso nós temos que restaurar nosso altar. É uma restauração de altar. Nós temos que ser sinceros diante de Deus e diante da igreja. Somos chamados para ser diferente. Tem um lugar esperando por nós. Eu não quero chegar lá, olhar e ver metade da igreja. Eu quero ver todos, vocês querem me ver. Mas para isso precisa ter renúncias. Precisamos viver o evangelho dia após dia. Um evangelho diferente. Ah, mas está todo mundo vivendo assim. Não importa se todos estão vivendo assim. Nós somos diferentes e vamos viver o que está escrito na palavra de Deus. Compromisso com a obra, a vontade de negar a si mesmo. Quando lemos lá no livro de Mateus 16, 24, que falava hoje do sacrifício próprio, que Jesus morreu na cruz por nós, foi o sacrifício. Qual é o nosso sacrifício que nós estamos oferecendo a Deus? Quando foi que levantamos de manhã e oferecemos algo a Ele? É mais fácil nós levantar e pedir, do que oferecer alguma coisa de nós a Ele. Criticar, somos críticos, nada está bom, tudo que alguém faz não está bom, não está perfeito. É mais fácil criticar do que fazer. Então faça ao invés de criticar, mas faça bem feito. Estenda as tuas mãos para quem precisa. Jesus, quando Ele passava no meio da multidão, Ele estendia as mãos para aquele que quisesse, para aqueles que ouviam. Quando foi a última vez que você estendeu a mão para alguém para ajudar? Quando foi a última vez que nós interessamos para ajudar alguém e ao socorro de alguém? Viver o evangelho é ajudar, é viver o amor. Ame um ao outro. Que amor nós estamos vivendo? Tudo isso é uma restauração de altar. Lá no livro de Eclesiastes 23, 15, a Bíblia diz que ninguém aparecerá vazio perante mim. Deus, Ele fala, ninguém aparece vazio perante mim. Quando nós vamos na presença de Deus, nós temos que oferecer algo a Ele, mas algo que está verdadeiro, que está dentro de nós. É mais fácil nós ir diante de Deus pedir. Passamos 2, 3 dias em campanha, em oração, pedindo. Mas o que nós temos a oferecer a Ele nessa noite? Elias ofereceu a tua vida a Deus, para que o altar dele fosse restaurado. Ele ofereceu a Deus todas as tuas dificuldades, todos os teus erros e as tuas falhas. Ele se esvaziou de si mesmo e colocou tudo na mão de Deus. Do seu ego, da sua soberba, das suas mentiras, das suas invejas, das suas críticas. E é isso que nós temos que fazer. Para que amanhã nós venhamos fazer um propósito com o Senhor e Ele venha aceitar o propósito que nós fazemos a Ele. Ah, mas eu quebrei os propósitos. Deus está falando de restauração de altar.
Deus não está cobrando aquilo que ficou para trás. Deus está cobrando a restauração do altar. Para que eu venha diante de Deus, o meu altar está renovado. E como eu faço? Pedindo a Deus a misericórdia pelos nossos erros, pelas nossas falhas. Davi e Asaf, eles reconheceram os teus erros. Depois eles falam ainda: Senhor, eu quero te adorar e louvar em vida. Porque depois que eu estiver na sepultura, como eu vou abrir a minha boca para falar contigo? Então depois que nós estivermos mortos, não adianta, mesmo espiritual ou físico, nós não vamos ter mais voz para adorar a Deus, para falar com Ele. Então nós temos que aproveitar, enquanto nós temos vida, temos fôlego de vida, para adorar a Deus. E nessa noite Deus quer fazer um concerto com a igreja, é com todos nós, porque eu tenho certeza que em todos esses itens, eu me encaixo em algum deles. Todos nós nos encaixamos nesses itens. Ninguém aqui é super-herói para não ter nenhum desses itens aqui consertado. Nós temos as nossas falhas, mas Deus está falando: vem aqui, eu vou restaurar o nosso altar. E quando Elias foi restaurado, o altar de Elias, que é o nosso altar, o templo do Espírito Santo, ele ofereceu o sacrifício, mas o fogo veio do alto, veio de Deus. Então nós temos a fazer a nossa parte, que a parte de Deus Ele faz. Eu tenho certeza que cada um de nós, se colocar diante de Deus e colocar todas as nossas dificuldades, as nossas falhas, o Senhor, Ele vai ouvir, porque todo conserto Deus ouve, toda misericórdia Deus ouve. Agora o conserto tem que partir de nós para Ele, para que dele desça o fogo santo, que é o Espírito Santo, voltar novamente a habitar sobre nossas vidas. Quem está numa terra seca sabe o que é não ter esse contato com Deus. Quem clama a Deus e não tem a voz, não ouve a voz de Deus, sabe o que é. Davi, ele chorou noites e noites. Nós somos igual a Davi, nós somos igual a Asaf. Enquanto nós não chorar na presença de Deus, olha que interessante que ele fala no Salmo 51. Quarta-feira o pastor já pregou a respeito do Salmo 51, falou sobre Davi. É muito interessante, que diz assim no Salmo 51, 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas ele roga a Deus, ele implora a Deus: não tira de mim o teu Espírito Santo, porque ele sabia que sem o Espírito Santo ele era morto, e morto ele não podia louvar a Deus, ele não podia adorar a Deus. Logo a mais ele diz: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezará. E Deus não despreza um coração que se arrepende. Jamais Deus vai virar as costas para você que se arrependeu diante de Deus, jamais. Então Deus, ele quer novamente ter esse diálogo contigo, ter você ao lado dele, chamar de amigo, ter face a face como teve com Moisés. Mas eu nunca vi a Deus. Dobra o teu joelho nessa noite, que você vai ver. Você vai ter um encontro verdadeiro com Ele, porque quando o coração do homem é verdadeiro, nada impeça de nós alcançar a misericórdia de Deus e sentir a presença dEle. É maravilhoso. No livro de 1 Pedro 5, 16 diz assim, ó: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sereis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, a nossa oração, ela tem que chegar aos pés do Senhor. A nossa oração nessa noite é uma oração de arrependimento, é uma oração de conserto, para que nosso altar, a fenda que existia em nosso altar,
ela seja fechada pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo de Deus. 1 Pedro 2:5 diz assim: vós também, como pedras vivas, sois edificada casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, quando consertarmos nosso altar, as nossas ofertas serão santas diante de Deus.